Se a presença de Deus estiver na sua vida, se a bênção de Deus estiver sobre você, a bênção te acompanhará. A bênção te acompanhará. Para onde você for, a bênção te acompanhará. Você é a bênção. Queridos, eu sempre peço para você, quando nós falamos sobre, repetimos, fazemos a declaração da palavra profética, é porque você sabe que quando você, não só o que você fala, mas aquilo que você pensa, os pensamentos que estão dentro de você vão criar. Nos últimos dias, desde o nosso encontro dos homens, nós estamos falando sobre isso e mostrando a vocês o que a ciência comprovando aquilo que a Bíblia fala sobre o poder dos pensamentos e o poder das palavras. Mas o fato é que muita gente não acredita nisso ainda. Até porque se acreditasse, estaria colocando em prática. Essa é a verdade. Então nós precisamos, hoje nós vamos falar sobre isso aqui, ó. O que está escrito aqui? Modelo mental. Sobre o nosso modelo mental. Por que essa história do modelo mental é tão importante, nós desenvolvemos, aprendemos sobre esse tema. O nosso desafio é pensar como nós desejamos estar na vida. Estou dando tempo para o grilinho ficar assim, cri, 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 cri. Nosso desafio é o quê? Você nem escutou, está vendo? Você nem escutou. O nosso desafio é pensar como nós desejamos estar na vida. É como você deseja, não como você está agora, como você deseja estar. Esse é o nosso grande desafio. A Bíblia diz assim em Gênesis 31, 12, ó, olhe e veja. Olhe e veja. Levante os seus olhos e veja. Levante os seus olhos e visualize. Levante os seus olhos e enxergue. Agora, nós precisamos de fé para isso. Nós precisamos de fé. Nós precisamos de visão para isso. Nós precisamos, a maneira como nós comunicamos, a maneira como nós nos comunicamos, como nós pensamos, sentimos, produz as crenças dentro de nós. E por que eu estou falando tanto sobre esse assunto nos últimos dias? Porque a Bíblia é muito clara sobre isso, né? Romanos diz assim, ó, diga comigo, não se amolde ao padrão deste mundo. Quer dizer, não tome a forma, não se modele ao padrão deste mundo, não haja conforme ao padrão deste mundo. Esse é o nosso desafio. Segunda-feira nós falamos sobre o contágio social, que nós somos fruto do meio, que infelizmente, deixa eu fazer uma pergunta para você. Você conhece alguém na sua família, ou alguém que você conheça? Vou falar discretamente assim, tá? Alguém dos seus parentes, dos seus amigos, que é só ele encontrar alguém, pode ser
estar com alguém da família, ou encontrar uma das amizades antigas, pouquíssimo tempo que ele passa com ele volta diferente? Alguém conhece? Levanta a mão, por favor. Tem gente que é possível até você falar assim: você esteve com fulano, hein? É ou não é? Não, não é possível. Com quem que você estava? Outros falam assim, isso acontece muito quando vai na casa de sogra, estou brincando. Parece que vai num lugar, entra e volta endemoniado. Já viu isso também? Sim ou não? Cabeça diferente, falando diferente, agindo diferente. O que acontece? Ou nós influenciamos ou nós somos influenciados. E a fé é justamente esse ambiente. Por que nós chegamos à igreja? Nós chegamos muito deformados, pensando errado, falando errado, agindo errado, e com os resultados que não gostaríamos de estar colhendo. É assim que a gente chega. Geralmente arrebentados, frustrados. E aí, quando você chega na igreja, o que você ouve aqui é estranho para você. É assim que acontece. Quando você chega aqui, o que você ouve aqui é estranho, porque você está acostumado com outro ambiente, com outro linguajar, com outros hábitos, com outros costumes. E aí nós precisamos, muitas vezes, falamos como somos fruto do meio, falamos como o meio que nós estávamos, as pessoas, as amizades, o meio social, ou como o pai, como a mãe, como o avô. Agimos muito parecidos. E aí quando a gente olha para os resultados, não é o resultado que nós gostaríamos. Aí eu quero uma mudança na minha vida. Para que aconteça a mudança, e uma mudança definitiva, porque quem estava aqui comigo segunda-feira? Mãos levantadas, vencendo. Mãos abaixadas, perdendo. Mãos levantadas, vencendo. Mãos se cansam ou se distraem e abaixam, perdendo. É assim que acontece. É simples. Isso aqui você não precisa que eu pregue para você. Você já conhece essa experiência que eu vou dar a você agora. Você estava firme na igreja, você chegou, você pegou firme, você estava em oração, buscando, você estava focado, os resultados começaram a mudar. Coisas que não aconteciam na sua vida começou a acontecer, sua vida começou a andar, você começou a prosperar, as coisas começaram a fluir. Aí de repente você se distrai com um momento, muitas coisas boas aconteceu, aí você já se desfoca, distrai, já não tem mais o mesmo nível de comprometimento, o mesmo nível de compromisso, aí você começa a baixar as suas mãos espiritualmente. Quando eu falo de abaixar, eu não vou voltar no texto, porque é Moisés lá no monte, com as mãos levantadas, Josué na guerra lá embaixo, Moisés com as mãos levantadas, Josué vencendo. Moisés abaixava as mãos, Josué perdia. E aí nós nos distraímos, percebemos que o resultado muda. Começamos a retroceder. Coisas que já não eram para estar acontecendo, começam a acontecer. Roubados era para sermos roubados somente quando estávamos no mundo, não estando na igreja. Porque não tem sentido a gente estar na igreja servindo a um Deus tão grande, tão poderoso, com ensinamentos tão poderosos e continuar perdendo, continuar sendo roubado. Não tem sentido isso. Não há sentido nisso. Então, a mudança, o modelo mental é definitivo. Não se amolde ao padrão deste mundo, não tome a forma deste mundo, não se modele ao modelo mental do mundo. Não tome essa forma, mas, diga comigo, transformem-se pela renovação da sua, para quê?
sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de... E eu gosto sempre de repetir isso: a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Digam comigo: a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. A vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Agora, como é que eu vou experimentar isso? Eu vou experimentar isso através dessa renovação da minha mente. Eu tenho uma coisa muito interessante para falar para você, que eu vou pular boa parte do meu sermão por causa disso, por causa de um versículo. Boa parte dele eu quero que você, se você tiver com a sua Bíblia, você vai para 1 Reis 8, que diz assim, 8,16: desde o dia em que tirei Israel, o meu povo, do Egito, diga comigo em voz alta: não escolhi nenhuma cidade das tribos de Israel para nela construir um templo em honra ao meu nome. Para quê? Desde quando eu tirei Israel do Egito, da escravidão, eu não escolhi lugar, eu não escolhi cidade, eu não escolhi nenhum lugar para fazer habitar o meu nome. Mas, diga comigo, escolhi Davi para governar o meu povo, para governar Israel, o meu povo. Espera aí, diga: Deus não escolheu o lugar, mas escolheu a pessoa. Mais importante do que o lugar, diga, é a pessoa. Diga: Deus primeiro escolhe a pessoa, depois o lugar. Não interessa para Deus o lugar, o que interessa para Deus é a pessoa. Primeiro, pessoa vem antes de lugar. Senhor, aonde o Senhor vai me usar? Senhor, não interessa, é se Ele vai te usar. Mais importante do que o lugar, Deus está procurando a pessoa certa. E isso tem aquela lição maravilhosa para a gente tirar e aprender com Deus, que mais importante do que coisas, ou mais importante do que lugares, diga comigo, são pessoas. Deus não estava preocupado com o lugar onde Ele ia fazer habitar o nome dEle, estava preocupado com a pessoa que Ele ungir. A prioridade era a pessoa e não o lugar. É aquilo que eu falo sempre, né? Que, Senhor, aonde, o que o Senhor tem para mim? Senhor, aonde vai ser bênção na minha vida? A primeira bênção está em você. A primeira bênção está em nós. Porque Deuteronômio diz que a bênção nos acompanhará. Quer dizer, para onde eu vou, a bênção está comigo, ela me alcança, ela me acompanha. A bênção do Senhor é como a sombra que anda ao meu redor. Vamos ler de novo, gente? Volta. Desde o dia em que tirei Israel, o meu povo, do Egito, não escolhi nenhuma cidade das tribos de Israel para nela construir um templo em honra ao meu nome. Não era importante isso para mim. Diga comigo: mas escolhi Davi para governar Israel, o meu povo. Está entendendo a mensagem ou não? O que é mais importante? A pessoa. Quem Deus busca primeiro? A pessoa. A bênção está aonde, primeiramente? Sobre a vida da pessoa. Por isso que o modelo mental. Por que Deus tirou Saul e colocou Davi? Por causa do modelo mental. Alguém capaz de obedecer. Alguém capaz de fazer o que Deus aprova. E o outro? O outro não. O outro era preocupado simplesmente com a sua imagem, com o seu trono, com a sua posição. E Davi, preocupado em agradar a Deus, fazer a vontade de Deus, fazer o que Deus aprova. Esse é o ponto, gente. Você sabe que eu estava falando esses dias, nós pregamos lá, participamos dos cultos lá em Kissimmee, na Flórida, e
E nós vimos algumas coisas, e teve um dia que vocês acompanharam, que a bispa usou o termo assim: quantas pessoas elas vêm para o Brasil, quantos estrangeiros vêm para o Brasil, e o Brasil é a terra prometida deles. Eles chegam aqui e enriquecem no Brasil. É verdade ou não é? É só você olhar quantos árabes enriqueceram no Brasil, quantos judeus estão milionários e bilionários no Brasil, quantos japoneses estão milionários no Brasil, libaneses, quantos estrangeiros cresceram nesse país, se tornaram homens extremamente ricos. E às vezes a gente acha que nós precisamos sair daqui para poder conquistar algo extremamente relevante. Não é verdade? Tem gente que aqui está crescendo, tem gente que sai, Deus tem um propósito. É como eu disse, né? No dia da inauguração nós saímos, fomos almoçar em uma churrascaria, e aí, como está muito cheio de brasileiros ali trabalhando, então alguém dos nossos que esteve lá antes, conversando, perguntou, né, se a churrascaria era de brasileiro. Aí a pessoa diz: não, os donos dessa churrascaria, uma rede de churrascaria, me parece que tem mais de 40 espalhados, né, pelo mundo, veio ao Brasil, comeu o rodízio brasileiro, ficaram encantados, apaixonados pelo rodízio brasileiro, pegou o conceito e levou. E aí, com o modelo de rodízio brasileiro, foi espalhando pelo mundo afora. Essa churrascaria que nós fomos é para 1000 pessoas. Olha o tamanho disso. E aí? Então, o que eu quero dizer a você, primeira coisa, olha como a nossa mente, eu teria uma coisa para fazer aqui com vocês, mas não vou fazer não está no meu espírito para fazer isso. Eu ia trazer para vocês um estudo da mentalidade do pobre, do rico e da classe média. Como pensam os ricos, como pensam os pobres, como pensa a classe média. Mas não quero, eu sei que você quer saber como pensa o pobre. Quem quer saber como pensa o pobre? Quer? Eu de você queria saber como pensa o rico. Quer saber? Quem quer saber? Não interessa. Quer? Eu vou ler então. Posso? Então vamos ver. Vamos ver aqui como é que pensa. Há um estudo que diz que o modo de comunicarmos difere entre pobres, classe média e os ricos. Ou seja, cada grupo pensa de maneira distinta. Portanto, o nosso desafio é pensar como desejamos estar na vida, como eu comecei aqui. O modelo mental de quem enriqueceu é sentir-se merecedor de ter dinheiro abundante. O modelo mental do pobre é de acreditar que ter dinheiro suficiente para pagar as contas e sobreviver já é o bastante. Por isso não vai além. Então o que acontece? Você já viu a pessoa que ele prospera, ele se sente acusado na vida? Estava vendo alguém outro dia compartilhar que mesmo depois dele prosperar muito, crescer muito, ele tinha dificuldade de desfrutar da sua riqueza, de andar num carro bacana. Ele tinha dificuldade, porque era como se ele não fosse merecedor, e era como se os próprios membros da família fossem olhar para ele, não olhasse para ele com bons olhos. Isso fez com que ele travasse, ele não conseguisse nem desfrutar daquilo que ele havia conseguido conquistar. Aí você olha, o modelo mental do pobre é acreditar que ter dinheiro suficiente para pagar as contas e sobreviver já é o bastante, por isso não vai além. Por quê? É como alguém um dia disse assim, eu disse numa reunião, né? Eu falei: se eu tiver o suficiente para pagar minhas contas, tá bom demais. Eu falei: você é egoísta, porque você está pensando só em você.
E esse não é o nosso modelo. Porque eu tenho que ter mais do que o suficiente, eu tenho para mim e para ser bênção na vida de outras pessoas. Porque quantas pessoas nós podemos ajudar estando crescendo, prosperando na vida? Quanta gente nós podemos ajudar? Quanta gente nós podemos fazer o bem? O quanto nós podemos fazer pelo reino? É verdade ou não é? Sim ou não? Porque quando eu penso assim, se eu tiver o suficiente para pagar minhas continhas, para sobrar um pouquinho, peraí, eu estou pensando em mim. Primeiro, eu não estou preparando a minha mente para mais. Segundo, eu estou pensando de forma egoísta, que eu estou pensando, se eu tiver bem, o resto que se dane. Mas quando você cresce, quando você prospera, você tem condições de ajudar o reino, você tem condições de ajudar pessoas, como quantas vezes aqui dentro da igreja, né? Até num movimento que nós tivemos de generosidade na igreja, tem pessoas aqui que fizeram ofertas instantâneas na vida do outro, pagou de vida do outro. Teve gente aqui que doou o carro para o outro, na reunião. Teve gente que pagou 12 meses de aluguel para alguém que estava em dificuldade. 12 meses de aluguel para alguém que estava em dificuldade, não conseguia pagar o aluguel, pagou. E depois disso, olha, tem uma pessoa, tem até um testemunho que eu acho que vocês já viram aqui, de alguém que estava em dificuldade, pensando em ir embora daqui, e aí alguém que está aqui falou, não, você não vai embora, eu estou te ajudando, estou fazendo essa oferta na sua vida, e veio e falou para mim, depois eu reverti isso para a pessoa, e disse assim, a pessoa disse, está nessa reunião aqui, ela disse assim, avisa ele não precisa ir embora, que eu vou pagar 12 meses de aluguel para ele não precisa se preocupar até ele organizar a vida dele. E aí, o que aconteceu? Olha como é que é a mentalidade positiva, né? A pessoa, quando ela recebeu aqui de oferta, naquele momento que ela estava em dificuldade, ela recebeu mais de 3 mil reais, naquele momento, fora os aluguéis. Sabe o que ela colocou no coração dela? Que assim que ela recebesse esse dinheiro, ela ia trazer de volta e ofertar na igreja. Ela fez isso. Quando Deus abençoou ela levantou aqueles 3 mil reais que ela recebeu, ela veio e disse assim, eu não acho justo, Deus nos abençoou, eu estou aqui, eu quero reverter, eu quero ofertar, aquele dinheiro que naquele momento foi um socorro para mim, eu quero reverter em oferta. E depois desse momento de dificuldade, essas pessoas já testemunharam que compraram a sua casa própria. Olha que reviravolta na vida. Está entendendo ou não? Sim ou não? E aí, você olha, se você é uma pessoa que diz assim, não, se eu tiver o suficiente para pagar minhas contas, se essas pessoas não tivessem condições, será que elas poderiam ter ajudado outros, os seus irmãos, no momento de dificuldade, como puderam ajudar? Está entendendo que muitas vezes o nosso modelo mental é que trava a nossa vida? Nossa maneira de pensar é que impede da gente ir além. Você sabia que nessa viagem para Orlando teve cerca de 3 pessoas ou mais, 3 pessoas que foram, porque foram presenteadas por irmãos generosos e prósperos? Olha lá, ele está dizendo aqui, ó, eu não fui, mas eu também ganhei. Porque alguém em silêncio disse assim, vá, organize os seus documentos, organize tudo, porque eu estou te presenteando, você vai. Teve aqui umas 3, 4 pessoas que estavam conosco lá, que foi fruto de generosidade. Ele disse, eu não vou poder ir, mas eu quero abençoar vocês para que vocês vão. Olha que lindo. Não é uma bênção? Um sonho. Um sonho. Entendeu? Então, é lindo isso. Porque quando você tem essa mentalidade, Senhor, eu quero ser uma bênção no reino, eu quero ser uma bênção na vida das pessoas, quero poder ajudar, quero poder semear. Vamos lá, deixa eu continuar aqui. Isso só implica em uma crença enraizada dentro das pessoas. Muitos não percebem que a boca fala do que o coração está cheio e que palavras têm poder. O modelo mental da classe média é ter dinheiro para pagar o conforto e desfrutar do prazer imediato. A classe média também é aquela que ganha, gasta.
Entendeu? Porque eu nunca tive, agora eu preciso desfrutar. O que ele ganha, ele gasta. O que ele ganha, ele gasta. Vamos lá, outro ponto do estudo foi analisar como diferentes classes sociais se sentem em relação ao dinheiro e às pessoas ricas, e concluiu que pessoas ricas admiram outros indivíduos ricos. Você sabia que pessoas ricas admiram pessoas ricas? Sabe? E pessoas que não têm essa mentalidade de abundância, ela olha para o rico com maus olhos? Geralmente, você já prestou atenção que são pessoas que sempre falam assim, é orgulhoso, é metido, é arrogante, e fez coisa errada. Ó, só tem porque, ó, e sempre vem uma história, já viu? Sempre vem, isso aí é porque alguém investiu nele, o fulano, passou a perna não sei em quem. Ninguém pode prosperar de forma honesta, justa, abençoado por Deus, porque sempre tem um porquê. Os menos favorecidos muitas vezes sentem mágoa e ressentimento em relação aos ricos, culpando-os pelo fracasso e pela pobreza em que se encontram. Isso é um modelo mental. Isso é um modelo mental. Quer dizer, se eu não estou crescendo, se eu não estou fluindo, é culpa de quem está prosperando. É culpa dos ricos. Os ricos me lesam. Está entendendo? Sim ou não? Eu não ia falar sobre isso, vocês que quiseram. Agora eu vou falar. Vou até o final. A classe média, por sua vez, sente inveja dos ricos e acredita que a sua riqueza é resultado de sorte na vida, ou até mesmo de práticas ilícitas por parte dessas pessoas. Não dão mérito àquele que conquistou riquezas. Por isso que, primeiro, quando nós queremos atingir um nível, começa na mente. É o modelo mental. Eu creio, penso, nós podemos. O que a igreja ensina com base na palavra? O que nós fazemos com a história do painel dos sonhos? Com base na própria leitura que eu fiz de Gênesis, olhe e veja, porque esse modelo foi tirado da Bíblia, né? O Senhor fala para Jacó: levante os seus olhos e veja que os machos que cobrem os seus rebanhos são salpicados, listados e malhados, porque tenho visto tudo que Labão, o mentiroso e o enganador, te fez. Então levante os teus olhos e veja. Provérbios 23:7 diz assim, diga comigo: como imagina em sua alma, assim é, ou como imaginou em sua alma, assim é. Eu disse desde sábado, né, que eu trouxe o experimento da água, né, e do arroz, mostrando. Eu confesso que até então eu tinha visto simplesmente das palavras, mas eu não tinha visto dos pensamentos. Mas os pensamentos também têm tanto poder como as palavras. Pensamento tem presença, sentimento tem presença. Então, quando você pensa, além de você pensar, né? O que o livro de Jó diz? O que é uma das palavras mais conhecidas do livro de Jó? O que eu temia, me sobreveio. Quer dizer, lá dentro havia um temor. Lá dentro havia um sentimento. E aquele sentimento atraiu para a vida dele aquilo que ele temia. A mulher do fluxo de sangue, ela foi curada do fluxo de sangue, daquela hemorragia de 12 anos, porque o texto diz, ela pensou: se tão somente eu tocar na orla das vestes do Senhor, eu serei curada. E ela, quando ela pensou, ela foi e ela fez.
E quando ela fez exatamente o que ela pensou, foi o que aconteceu. Quem está entendendo? Aí, olha como é sério, né? Que cai naquelas frases que eu peço para você repetir continuamente. A ordem alinhada, né? O alinhamento de todas as coisas dentro de nós. Diga comigo: crer da maneira certa, pensar da maneira certa, falar da maneira certa e agir da maneira certa. Não tem como o resultado ser errado. Não há a mínima possibilidade do resultado ser errado. Porque eu creio, eu penso, e pensamento tem poder, palavras têm poder. Se a água, ela forma cristais pelo poder das suas palavras, como é que ela ouve aquilo? Como ela ouve aquilo? Deixa eu colocar um mais resumido para você. O que eu tinha era maior, eu tenho um mais resumido, mas ele já está um pouquinho maquiado. Foi até o doutor Tiago que mandou para mim. Falou: bispo, o senhor falou, deixa eu mandar um outro para o senhor. Coloca aí, por favor. Em 1994, o cientista japonês Dr. Masaru Emoto provou algo. Suas palavras mudam fisicamente o mundo ao seu redor. O Dr. Emoto fez com que estudantes dissessem palavras negativas: eu te odeio e você é um fracasso, para um conjunto de garrafas de água. Outro conjunto foi tratado com palavras gentis e amorosas como eu te amo e obrigado. Depois de congelar a água e observá-la sob um microscópio, os resultados foram surpreendentes. A água exposta à negatividade formou padrões caóticos e distorcidos. Enquanto isso, a água abençoada com positividade se cristalizou em formas harmoniosas e impressionantes. Agora vem a parte importante. Olha os cristais que ela formou. Mais de 70% do seu corpo é composto por água. Isso significa que cada palavra que você diz cria um efeito dominó nas suas células, moldando sua energia, sua saúde e até mesmo a sua realidade. Fale com amor, fale com gratidão, fale com poder sobre a sua vida. A morte e a vida estão no poder da língua, e aqueles que a amam comerão do seu fruto. Se você não está seguindo o começou, provavelmente nunca mais vai nos ver. Mas se está, então parabéns. Você está crescendo todos os dias. Se o seu corpo é 70% formado de água, imagine. Se a água numa garrafa, ela forma cristais ou não, dependendo das palavras, imagine o que você está fazendo nas suas células. Quando você diz assim: eu sou um merda, eu sou um bosta, nada na minha vida dá certo, eu nasci para sofrer, minha vida é uma desgraça, minha vida é uma porcaria. Imagina o que você está fazendo no seu corpo. E consequentemente o que você está fazendo externamente. Eu não sou merecedor. Eu não sou merecedor. Né? Esse casamento é uma desgraça. Esse casamento é uma merda. Essa vida é uma porcaria. Olha a mensagem que você está mandando já para o seu corpo, para as suas células, sem contar os resultados que você espera, seja financeiramente, economicamente, profissionalmente. Tem o mesmo teste com arroz. E aí eu estava mostrando que quando você fala, forma um aroma bonito, um aroma cheiroso, ele fermenta e exala um perfume maravilhoso. Quando você libera palavras negativas, ele escurece, como se estivesse apodrecendo. Quando você ignora, diga essa palavra: ignora, porque essa é a palavra que eu quero, ignora, porque isso é o que acontece nos relacionamentos, um ignorar o outro, pai ignorar filho, marido ignorar esposa, esposa ignorar marido, vai mofar, o arroz mofou, simplesmente por ignorar. Nada fica, eu não estou fazendo nada. Não fazer nada também, não fazer nada também produz o resultado que você, eu não estou fazendo nada. É justamente por isso que você não sai do lugar, porque às vezes nós estamos passivos na vida.
Nós queremos algo, mas estamos nos comportando diferente daquilo que nós queremos, falando diferente daquilo que nós queremos, agindo diferente daquilo que nós queremos. Se você tiver com a tua Bíblia aí, Jeremias 29 diz assim, ó: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos, lê aquela palavrinha ali, todos os que deportei de Jerusalém para a Babilônia. Quer dizer, primeiro eles foram levados como cativos, foram exilados para a Babilônia, estavam em exílio. Exílio significa que eles não estavam na pátria deles, não estavam no lugar que eles gostariam de estar, não era o lugar que eles desejavam estar. Mas olha que direção maravilhosa. Diga comigo: construam casas e habitem nelas. Diga: plantem jardins e comam de seus frutos. Quer dizer, não é porque vocês estão exilados que vocês não vão construir nada. Não é porque vocês estão exilados que vocês não vão sonhar com algo maior. Não é porque vocês estão exilados que vocês vão ser passivos na vida. Diga comigo: casem-se, tenham filhos e filhas, escolham mulheres para casar com seus filhos, deem as suas filhas em casamento para que também tenham filhos e filhas. Diga comigo em voz alta, diga: multipliquem-se e não diminuam. Não é porque vocês não estão onde vocês gostariam de estar que a vida acabou, que não sonham mais, que não tem progresso na vida. Vocês estão na Babilônia, mas vocês vão continuar crescendo, aumentando e não diminuindo, prosperando. Diga comigo em voz alta, diga: busque a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei. Diga comigo: e orem ao Senhor. Pelo quê? Ao invés de dizer assim: essa cidade é uma porcaria, o que eu mais escuto. Eu vou mudar de lugar, vou mudar de cidade. Oh, meu filho, com o espírito errado, com a ideia errada, com a mentalidade errada, você pode ir para o outro lado do mundo. Não muda resultado, não. Eu já falei isso para vocês, eu não estou jogando no vento não, tá? Eu já vi gente que foi para o Japão, na época que o Japão era uma febre, ele foi pobre, ele foi porque ele é pobre, certo? Certo? E ele voltou miserável. Não ter condições de pagar um aluguel de uma casa simples aqui no Brasil de volta. Então, se a gente for pensar, não era para ter ido para o outro lado do mundo e o resultado mudar? Sim ou não? Mas foi para o outro lado do mundo e o resultado mudou. Mentalidade não mudou. Foi para o outro lado, mudou a cultura, né? País de primeiro mundo, mas nada mudou. Por quê? Se o modelo mental não mudar, se a fé não mudar, o resultado não muda. Busque a prosperidade da cidade para a qual eu deportei e orem ao Senhor em favor dela. Porque a prosperidade, repita comigo mais alto, diga comigo: porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Quanto mais Rio Preto prosperar, mais próximo você será. Diga assim comigo, diga: Rio Preto. Todo ano eu oro por isso, viu? Todo ano eu oro por isso. Nós estamos subindo no ranking. Nós estamos subindo, cada ano nós estamos subindo. Diga assim, São José do Rio Preto será a cidade mais abençoada desse país. Diga: São José do Rio Preto é uma cidade abençoada, é uma cidade próspera. Diga: aqui tem riqueza. Diga: aqui tem muita riqueza, aqui tem qualidade de vida. Diga: e é nela que eu vou prosperar. Ela prospera e eu vou prosperar nessa cidade, em nome do Senhor Jesus. Você não precisa ir para o outro lado do mundo. Se for, vai para ampliar projetos, expandir. Não fuja, não como fuga.
Não é verdade? Então, o que nós aprendemos? Aprenda a orar pelo lugar, aprenda a orar pela cidade, aprenda a orar pelo lugar que você está, pelo lugar que você trabalha, ao invés de dizer, essa cidade é uma porcaria, não tem nada para fazer, que não dá nada. Ué, tem gente crescendo e enriquecendo aqui, tem gente feliz e crescendo aqui, tem ou não tem? Sim ou não? E aí? Aí se eu for, é o que eu dizia, né? Nós ficamos 10 dias em Kissimmee, na Flórida, Orlando. Eu me coloquei ali, é lindo, maravilhoso e tal. E ainda nós conversávamos sobre isso. Depois de 10 dias naquilo ali, 30 dias, 40 dias, 1 mês, 2 meses, 3 meses, quase 1 ano, é rotina, meu filho. Você não tem que levantar cedo e trabalhar? Sim ou não? Não tem que trabalhar, não tem que ganhar dinheiro, não tem que produzir? Rotina. Quem não gosta de rotina? Porque daqui a pouco fica tudo normal, tudo comum. A gente se acostuma com tudo. Você chega, você fala, uau, nossa, tudo bonito, lindo, né? Você olha, tudo muito bem projetado, e as coisas grandes, riqueza, tal. Mas quando você entrar ali, vira rotina. Você tem que lutar, você tem que usar a tua fé, você vai ter que orar também, você vai ter que trabalhar também, você vai ter que profetizar naquele lugar. Então, às vezes nós não nos damos conta que o problema está onde? Está no lugar? Não, o problema está em nós. Crenças erradas, forma de pensar errada, forma de falar errada, forma de agir errado, e o resultado é errado. Então, se eu tenho que consertar, é aqui agora. Sempre me perguntam assim, as pessoas sempre me perguntam isso, principalmente da minha área, da área que a gente vive e atua. Bispo, se o senhor for por um outro lugar, o que o senhor faria? Eu sempre respondo a mesma coisa. Eu levo o Espírito que está sobre mim para esse lugar, e do Espírito que está em mim, eu vou levar esse Espírito para lá. Ponto. É só questão de tempo, o resultado que eu tenho, eu vou conquistar esse resultado lá, porque é uma questão de espírito. Porque o que acontece muitas vezes é que quando a gente se depara com um desafio, o que eu estou te falando aqui agora são os problemas que a gente enfrenta mais ou menos assim, ó. Você começa um negócio, você tem os desafios daquele negócio, você muda de lugar, você muda de trabalho, você muda de atividade, você tem os desafios daquele segmento, daquele desafio, aquele desafio novo. Agora, se você chega ali, o lugar, a atmosfera do lugar, das pessoas te afetam, então você vai viver aquela mesma atmosfera, aquele mesmo resultado. Mas se você é aquele, como a Bíblia diz, né? Quando Davi estava na caverna de Adulão, 400 homens endividados, gostosos, falidos, quebrados, encostaram nele. O que aconteceu com Davi? Davi foi influenciado por aqueles 400 homens que estavam arrebentados? Sim ou não? O que ele fez? Influenciou aqueles homens, e aqueles homens se transformaram nos valentes de Davi. O que nós começamos a falar, ao invés de você ser influenciado, você influencia. O Espírito que está sobre você, você leva. A atmosfera, você muda a atmosfera. Você não sucumbe à circunstância, você muda as circunstâncias, porque está dentro de você esse Espírito. Porque sou eu que conheço os planos que eu tenho para vocês. Diga comigo em voz alta. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de e não de lhes causar danos. Diga comigo, planos de dar-lhes esperança e os planos de Deus são bons. Agora, isso não muda, mesmo Deus dizendo, sou eu que conheço os planos que eu tenho para vocês, são planos de bem,
planos de bênção, para dar esperança e um futuro a vocês. Agora, então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu, o quê? Não é porque Deus tem plano, Deus diz que tem um plano na minha vida, ok, parabéns, Ele tem na minha, tem na sua, tem em todos nós. Agora, se você não orar, se você não buscar a Deus, nada desses planos vão se cumprir. Não, Deus falou que tem um plano na minha vida, eu sei, Ele tem, é verdade, não mentiram para você não. Só que isso não muda, vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o... Não muda. Peraí, eu tenho planos, é plano de bem, é plano de bênção, é plano para fazer vocês prosperar, é plano para dar esperança e um futuro maravilhoso. Mas vocês virão e orarão a mim, vocês vão me buscar, e vão me buscar de todo o coração. Não me busca da boca para fora não, senão você não me encontra. Me busque de todo o coração. Diga comigo, então vocês clamarão a mim, virão o quê? E eu, independente dos planos que Deus tem, você tem que orar. Independente dos planos que Deus tenha com você, você tem que orar. Essa história de Deus sabe o que eu preciso, Deus sabe o que está no meu coração, é balela. Pedi e dar-se-vos-á, buscar e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, o que bate se abre. Vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem de todo o coração. Quer dizer, de todo o coração, está mostrando a você com todas as suas forças, é com toda a sua disposição, e eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor. Quem entendeu? Pensávamos errado, falávamos errado, tínhamos crenças erradas. Gente, Deus não tirou Israel do Egito para colocá-los na terra prometida? Sim ou não? Por que eles nunca entraram? Por quê? Mentalidade escrava, crenças erradas, murmuradores, reclamadores. Aquela crença, aquele hábito da reclamação, de murmuração, fez com que eles nunca entrassem na terra prometida. E Deus tirou eles do Egito para colocá-los na terra da promessa, mas eles nunca entraram. E tem uma coisa, eu sou o Senhor que sonda o coração. Leia aqui comigo. Sonda o coração e... Você prestou atenção por que eu disse que pensamento tem poder? Porque se você tiver lá dentro, o pensamento estiver errado, Deus está examinando seu pensamento. Se a intenção, essa é uma das coisas mais poderosas que nós pregamos na igreja. E desde quando realmente, porque tenho que confessar a você, nós pregamos por anos sem ter entendimento do que isso significa. Diga, intenções e motivações. Não é simplesmente o que você pede, mas é por que você pede. Qual a intenção e a motivação que você pede. Isso é determinante para que aconteça na sua vida. E aí que eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente, para recompensar a cada um de acordo com sua conduta e de acordo com suas obras. Espera aí, eu preciso saber que Deus, Ele está sondando, Ele sonda o meu coração e Ele examina a minha mente. Ele sonda o meu coração e examina a minha mente. Deus está lendo meus pensamentos. Deus sabe. Lembra do texto bíblico quando o anjo chegou e reforçou a promessa a Abraão, e Sara estava lá dentro da tenda,
E o texto diz assim: ela riu consigo mesma e disse assim: agora, depois que eu envelheci, vai acontecer? Ela riu como? Sabe o que o anjo falou? Por que Sara riu? Imagine que susto que Abraão tomou. Mas eu nem sei que ela riu. Ela riu. Ela riu lá dentro da tenda. E o sorriso, o pensamento dela. Eu sempre digo uma coisa: pensamento tem voz para o Senhor. Pensamento tem voz. Se na experiência do doutor aqui, colocaram um grupo de alunos e não falaram nada, só pensaram sobre a água, formou cristais, e o que houve, o pensamento negativo, foi forma, não houve forma, mas no pensamento formou cristais. Se a água recebe a energia daquele pensamento, agora imagine o mundo espiritual. Lembra, os mais antigos aí vai saber. Você lembra que a gente dizia assim antigamente, somente em relação a animais: não mostra que você tem medo. Se você tiver medo, mostrar que tem medo, ele te avança, ele te pega. Quem lembra disso? Se você demonstrar que você tem medo, é uma vaca, é um boi, é um cachorro, ele vai te pegar. Ele vai te pegar. Mas como é que ele sabe? Porque possivelmente o medo exala, sai de nós essa química, essa adrenalina, e eles sentem. Aliás, não precisa... Aí, ó, ele está dizendo que o boi sente o cheiro, comprovado. Então os outros animais também sentem. E às vezes a gente sabe no olhar, né? É ou não é? O olhar mostra que o outro está com medo. Amém, pessoal? Fique em pé, por gentileza. Volta no Jeremias 29, por favor. 29:11. 29:11. Vem comigo agora. Diga assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Vamos lá, 12, diga aí: então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, diga aí: eu os ouvirei, vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem, como? E eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor. Os planos de Deus são os melhores. Agora, você precisa orar. Não é porque Deus tem planos maravilhosos que isso vai acontecer do nada. Ore. Tem muitas coisas. Nós precisamos, esse é o modelo mental da fé. Se no exílio o Senhor diz: construam casas e habitem nelas, plantem jardins e comam seus frutos, casem-se, tenham filhos e filhas, escolham mulheres para casar-se, quer dizer, busquem a prosperidade da cidade para a qual deportei e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Você viu como tem que estar alinhado? Sim ou não?
minha vida é uma bênção, meu casamento é uma bênção, eu vou construir um futuro poderoso, Deus tem um futuro de glória para mim, em nome do Senhor Jesus. Essa cidade é uma bênção, e é nessa cidade que eu vou vencer, é nessa cidade que eu vou viver a materialização dos meus sonhos. Quanto mais essa cidade prosperar, mais eu prospero, em nome do Senhor Jesus. Esse lugar é o lugar que Deus me plantou, esse é o lugar que Deus me plantou, e é aqui que eu vou crescer, é aqui que eu vou prosperar, é aqui que eu vou expandir, é aqui que eu vou... Amém? Crê certo, pensa certo, fala certo, age certo, e o resultado vem. Agora eu preciso buscar Deus de todo o meu coração, porque Deus está examinando a minha mente, o meu coração e a minha mente. Quanto mais abençoado você estiver, mais bênção você será. Você não é do bem? Sim ou não? Quem é ruim, mais mal vai fazer. Por isso que não cresce. E se crescer, vai chegar um momento que não vai mais. Mas se você, quanto mais você é abençoado, mais bênção você será. Mostra a Deus isso. Pode derramar sobre mim dons, talentos, habilidades, porque eu quero ser um canal de bênção, Senhor. Derrama sobre a minha vida, porque eu quero, Senhor, ser esse canal para abençoar a vida de pessoas. Quero abençoar o teu reino, quero ser um instrumento, Senhor, para abençoar com os meus dons, com meus talentos, com a minha prosperidade, com a minha riqueza. Eu quero abençoar a vida de outros. Essa é a corrente. Às vezes, quando a gente parece que a gente está sendo modesto, né? Parece que a gente está, não, eu não me preocupo com muitos, se tiver o suficiente. Opa, peraí, não é isso que Deus tem. Deus quer que nós sejamos um canal de bênção. Ele não disse a Abraão: tu serás uma bênção. Eu vou te abençoar, eu te exaltarei, engrandecerei o teu nome, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti todas as famílias da terra serão benditas. Tu serás uma bênção. Quanto mais abençoado, mais bênção você é. Amém? Deus, Ele tem planos de bem, planos de bênção para a sua vida. Agora, busca Ele. Então vocês virão e orarão a mim. Cabe a você dizer: Senhor, eu quero o Senhor na minha vida, eu quero o teu Espírito em mim, e eu quero ser uma bênção, Senhor. Eu sei que o Senhor tem um futuro de bênção para a minha vida. O Senhor tem o fim que eu espero, e eu estou aqui, buscando ao Senhor de todo o meu coração. Eu quero encontrá-lo de verdade. Eu não quero ter um encontro com mais uma religião. Eu não quero ter um encontro com mais uma igreja. Eu quero ter um encontro com o Senhor. Eu quero encontrá-lo de verdade. Feche os seus olhos e fale com Deus. Abra sua boca, abra o seu coração e diga a Deus: Senhor, eu quero o Senhor na minha vida. Eu preciso do Senhor na minha vida, Senhor. Eu quero ser esse instrumento de bênção. Eu quero ser esse canal de bênção. Talvez até hoje você pensou errado, você creu errado, você falou errado, você agiu errado. Está na hora de você alinhar, dizer: Senhor, eu quero a renovação da minha mente. Eu quero a renovação da minha mente. Eu quero pensar, eu não quero ter mais a mente, a forma do mundo. Eu quero ter a mente do Senhor. Eu quero a renovação da minha mente. Eu quero o teu Espírito em mim. Eu quero a tua unção na minha vida. Você já aprendeu uma coisa: nada tem sentido na vida da gente se Deus não estiver. Casa, carro, dinheiro não tem sentido se
faltar a presença de Deus, morar numa casa bonita, num apartamento lindo, não tem sentido, não tem alegria, não tem satisfação se a presença de Deus não estiver ali. Você pode morar numa mansão, você pode andar num carro de milhões, se faltar a presença de Deus, nada tem sentido. Então diga a Deus: eu quero o Senhor na minha vida, Senhor. Eu quero o Senhor na minha vida, eu quero a Tua presença na minha vida, eu quero o Teu Espírito na minha vida. Eu quero o Teu Espírito Santo em mim, Senhor. Se o Senhor sonda o coração, examina a mente, eu quero que o Senhor sonde o meu, porque eu tenho sede, eu tenho fome do Senhor. O Senhor vai examinar a minha mente, o Senhor vai descobrir que eu quero o Senhor na minha vida, eu quero a Tua presença na minha vida. Eu largo tudo pra viver o tudo. O Senhor é a bênção. Se a presença de Deus estiver na sua vida, se a bênção de Deus estiver sobre você, para onde você for, a bênção vai estar sobre a tua vida. Diz a palavra: a bênção te acompanhará. A bênção te acompanhará. Para onde você for, a bênção te acompanhará. Para onde você for, você está abençoado. Para onde você for, você terá prazer, satisfação, porque a bênção está sobre a tua vida. Você é a bênção. Diga a Deus: eu quero o Senhor, meu Pai. Eu quero Teu Espírito em mim. Coloca o Teu Espírito em mim. Me refaz, Senhor. Me refaz, Senhor. Me refaz. Eu quero ser um novo homem. Eu quero ser uma nova mulher. Eu quero ser um homem cheio do Teu Espírito. Eu quero ser uma mulher cheia do Teu Espírito, Senhor. Diga a Ele: me refaz, Senhor. Nos refaz, Senhor. Nos refaz, Senhor. Rasga o teu coração. Buscar-me-eis. Buscar-me-eis e me encontrareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Buscar-me-eis e me encontrareis, quando me buscardes de todo o coração. Diga: Deus, eu tenho sede do Senhor. Deus, eu quero a Tua presença na minha vida. Deus, eu preciso, a minha alma grita pelo Senhor. Diga isso a Ele: Deus, eu estou aqui. Diga: Deus, eu estou aqui. Deus, eu quero o Senhor. Deus, eu quero a Tua presença. Deus, a minha alma grita pelo Senhor. Aleluia. Refaz, Senhor. Refaz, Senhor. Refaz, Senhor. Refaz, Senhor. Refaz, Senhor. Sabe o que Deus está procurando? Antes de Deus escolher o lugar, Ele escolhe a pessoa. Não tem o lugar certo, tem a pessoa certa primeiro. Mostre a Deus que você é a pessoa certa. Mostre a Deus que você tem o coração certo. Mostre a Deus que Ele pode te usar. Mostre a Deus que Ele pode te usar. Mostre a Deus que Ele pode confiar em você. Mostre a Deus. Diga: Deus, se o Senhor primeiro escolhe a pessoa, eu estou aqui. Primeiro Deus escolheu Davi, depois Ele escolheu o lugar que Davi ia governar. Ele escolheu o lugar onde Ele ia edificar o templo em honra ao nome dEle. Primeiro Ele escolheu Davi, que Ele escolha primeiro você. Aleluia. Vem, Espírito Santo. Vai, Espírito Santo. Muda a nossa mente. Alinha os nossos pensamentos com os pensamentos de Deus. Alinha a nossa mente com a mente de Deus. Diga a Deus: eu não quero pensar com a mente do mundo. Eu não quero pensar com a mente da minha família. Eu não quero pensar com a mente dos meus parentes. Eu não quero pensar com a mente do ambiente que eu fui criado. Eu não quero pensar, eu quero pensar com a mente de Cristo. Aleluia.
faz. Me ensina a ser como tu és, Jesus. Aleluia. Refaz, Senhor. Refaz, Senhor. Ainda que doa, eu quero ser moldado. Ainda que doa. Ainda que doa, arranca o que precisa ser arrancado. Tira de nós o que não te agrada. Tira de nós, meu Pai. Tira de nós aquilo que impede, meu Deus, o teu Espírito de habitar em nós. Aquilo que impede o Senhor de cumprir o teu propósito em nossas vidas. Tira o orgulho, tira a mágoa, tira o passado, tira a arrogância, tira a autossuficiência, tira, Senhor. Tira, Senhor. Tira, Senhor. Tira. Diga a Ele, me refaz, Senhor. Me refaz, Senhor. Diga a Deus: eu não quero ser a mesma pessoa. Eu quero ser uma nova criatura. Eu quero ser um vaso novo, Senhor. Eu quero ser. Você pode dizer isso? Senhor amado. Senhor amado. Diga: como um vaso, Senhor. Como um vaso. Nas mãos do oleiro. Nas mãos do oleiro. Diga a Ele: pega a minha vida, Senhor. Pega a minha vida E me faça de novo. me faça de novo. Diga: eu quero ser. 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 Fala com fé, diga: um vaso novo. Um vaso novo. Ele faz um vaso de honra. Como tu queres. Ah, como o Senhor quer, Senhor. Senhor Vem com a tua presença, Espírito Santo. Vem com a tua presença, Espírito Santo. Tu és Vem com a tua presença. Vem, nós queremos o Senhor. E eu o vaso. Vem com a tua presença, Senhor. Pega minha vida. Diga a Ele: pega a minha vida, Senhor. E me faça de novo. Eu quero ser. Eu quero ser. Eu só quero ser. Eu quero ser. Quero ser Um vaso novo. um vaso novo. Sabe o que Deus procura? Deus chamou Abraão de seu amigo. Deus chamou Moisés de seu amigo. Que coisa incrível, né? Deus se referiu a Davi como: eu já encontrei um homem segundo o meu coração, capaz de fazer tudo o que eu mandar. Diga a Deus: eu sou esse, Senhor. Eu sou esse, eu quero ser uma bênção. Eu quero ser uma bênção nas tuas mãos. Eu quero que o Senhor me use para ser um canal de bênção. Eu quero que o Senhor me use para os seus propósitos. Eu
quero ter comunhão com o Senhor, eu quero intimidade com o Senhor. Quanto mais intimidade você tiver com Deus, mais sábio, mais revelações você terá, mais Ele vai te usar, mais Ele vai confiar coisas nas suas mãos, porque Ele sabe que você vai fazer aquilo que Ele mandar. Diga a Ele: o Senhor e muito digno de louvor. Diga a Deus: eis-me aqui, Senhor. Cidade do nosso Deus, seu santo monte. Seja um adorador. Alegria de toda a terra. Aleluia. Diga: grande é o Senhor em que nós temos a vitória. Em quem nós temos a vitória. Que nos ajuda. Que nos ajuda contra. Ele está conosco em todas as batalhas. Por isso não perdemos batalhas. Por isso diante dele nos prostramos. O teu nome, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Diga: pois só tu és o Deus eterno. Não canta não, adore a Ele. Não canta não, adore, adore a Ele, adore, louve. Deus, queremos o teu nome engrandecer. Adore, adore. Ele tem procurado os verdadeiros adoradores. Confiamos em teu infinito amor. Pois só tu és. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. A honra. Você pode dizer isso? A glória. A força. A força. E o poder ao Rei. Que Rei? Ao Rei Jesus. A honra, a glória, a força, e o poder ao Rei Jesus. E o louvor. Diga a Ele, diga. Ao Rei Jesus. A honra, a glória. Nós te adoramos, Senhor. Nós te adoramos, Senhor. Nós te adoramos. Nós te louvamos. Bendizemos ao teu nome. Te glorificamos. A quem? Ao Rei Jesus celebrarei. A ti, ó Deus, o meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras. Pois por tuas mãos foram criados. Nós te amamos. Nós te adoramos. Que nele está toda a terra celebra-te. Com cânticos. Com cânticos
receba a sua adoração. O Deus Criador. Ele receba o teu louvor. Lembre-se que quando Josafá estava adorando com o exército, estava cantando, Deus estava destruindo os inimigos. Deus estava desfazendo com o exército adversário. Louve, adore. A glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor. Diga com fé. Ao Rei Jesus. A honra, a glória, Senhor. A glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor. A quem? Ao Rei Jesus. Receba, Senhor. A glória, Receba, Senhor. a força Receba, Senhor. e Receba. o poder ao Rei Jesus e o louvor. E o louvor. Ao Rei Jesus. Não abra os seus olhos. Vou repetir. Não escolhi nenhuma cidade das tribos de Israel para nela construir um templo em honra ao meu nome, mas escolhi Davi para governar Israel, o meu povo. Que Deus escolha você. Que Deus escolha você para os propósitos dele. Que Deus escolha você e confie em você. Projetos, planos, propósitos que Ele tem antes do lugar. Ele escolhe a pessoa. Ele não está preocupado com o lugar. Ele não está preocupado com coisas. Ele está preocupado com pessoas. Se ele primeiro escolheu Davi, depois ele escolheu o lugar que ele ia fazer habitar o nome dele, que você possa dizer ao Senhor: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Conta comigo. Me usa para os seus propósitos, Senhor. Diga isso a Ele. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Eis-me aqui, me usa. Eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Aleluia. A Ele a glória. A Ele. A Ele a glória. A Ele. A Ele a glória. Pra sempre. Amém. A Ele. A Ele. A Ele a glória. A Ele. A Ele a glória. A Ele.
Receba a nossa adoração. Receba o nosso louvor. Pois o Senhor é digno de ser adorado, glorificado, exaltado, magnificado. A Ele a glória para sempre. Amém. Eu quero abençoar a tua vida e profetizo em o nome do Senhor Jesus que o Espírito Santo renove a sua mente, que a sua mente seja atualizada pelo Espírito Santo para pensar, para agir, para falar, para discernir aquilo que Deus tem, os planos, os propósitos. Que o Espírito Santo te dirige em cada passo. Que o Espírito Santo te conduza e te dê um alto nível de sensibilidade para fazer o que Deus aprova. Que o Espírito Santo coloque as orações certas na sua boca, porque nós não sabemos como devemos orar. Os planos que Deus tem para você são planos de bem, para lhe dar esperança e um futuro. Busque a Ele de todo o seu coração, porque talvez você não tenha nem dimensão do quanto Ele tem com você e através de você. E é só buscando a Ele de todo o seu coração é que haverá esse alinhamento. Davi nunca imaginou que Deus tinha algo tão grande. Ele diz: quem sou eu? Quem é o teu servo para que o Senhor se preocupasse comigo? Quem sou eu, Senhor? Eu abençoo a tua vida, eu abençoo a tua casa, tua família, teus negócios. Que você seja ungido do Senhor e dirigido por Ele. Que Deus te use. Use a tua boca, use as tuas mãos, use a tua casa, use os teus negócios para os propósitos dEle. Seja abençoado. Saia daqui com a sua mente renovada e com alto nível de sensibilidade. Que você seja um dos Davis, porque a palavra diz que o Senhor levantaria um exército de Davis. Que você seja um deles. Eu te abençoo em nome do Senhor Jesus. Seja abençoado, peço a bênção do Senhor e dou a minha bênção em nome do Senhor Jesus. Diga: eu creio, recebo e tomo posse. Amém e amém para Jesus.